paz do Senhor a todos, você que me ouve, você que de alguma forma tem testemunhado as grandes obras do Senhor e não tem entendido por que muitas vezes você tem passado o que você tem passado e por que tem passado. E aí eu te faço uma grande pergunta. Em que deve ser o nosso principal investimento? Em quem você tem investido? No livro de Atos 16, 9, ele vai dizer assim: venha Macedônia e ajude-nos. A Macedônia era uma região montanhosa ao norte da Grécia, na península de Balcãs. A primeira menção na Bíblia está em Atos 16, como eu li agora. Quando um homem aparece em uma visão a Paulo e suplica, dizendo: venha Macedônia e ajuda-nos. Lucas dá um relato detalhado das jornadas de Paulo pela Macedônia. No mesmo livro, capítulo 16, do 11 ao 17, e o 14 inteiro, Paulo pregou em Filipos, a principal cidade da Macedônia. Dessa cidade, Paulo fez sua primeira convertida na Europa, e uma mulher chamada Lídia, que era uma vendedora de púrpura. Então, várias vezes, Paulo menciona o sacrifício que os cristãos da Macedônia suportaram para suprir as suas necessidades e as necessidades dos outros. Se você procurar depois no livro de Romanos, capítulo 15, e em 2 Coríntios 8 e em Filipenses 4, vai dizer que os macedônios foram condenados ao ostracismo e perseguidos por acreditarem no Senhor Jesus. E por conta disso, abandonaram os falsos deuses e sua maneira de viver, que era vazia. Muitos, em condições similares, operariam em um modo de autopreservação. Mas não os macedônios. Eles estavam em profunda angústia, mas contribuíram para o alívio dos outros. Os cristãos da Macedônia, apesar de toda a prova, são descritos como tendo uma abundância de alegria em meio à tribulação. Essa alegria abundava em sua generosidade. Então Paulo ele vai ressaltar a sua pobreza externa, a pobreza de Macedônia. Paulo ressalta o fato de que os macedônios não eram apenas pobres, porém extremamente pobres. Era maravilhoso Paulo observar que pessoas tão pobres poderiam ser tão generosas, como a generosidade poderia ser abundante em tamanha pobreza. Então, para Paulo, isso era um milagre que ele só poderia atribuir a Deus. Então, Paulo usa o exemplo dos macedônios para fazer o seguinte desafio aos cristãos naquela época e nos dias de hoje. E aí tem uma pergunta: em que deve ser o nosso principal investimento? Então Paulo dá o seguinte conselho através do livro de Timóteo: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. E que façam bem e enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. E que enterosem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Está escrito lá no livro de Timóteo, 1 Timóteo 6, versículos 17 e 19. O exemplo da Macedônia ensina de maneira eloquente
para aqueles que na igreja que têm que servir ao Senhor em uma posição de pobreza. Olhamos para a nossa situação e nos perguntamos: o que podemos dar ao Senhor quando estamos tão pobres? Então ensina-lhe, Jesus, que o valor da oferta é estimado, não pela quantidade, mas pela proporção em que é dada e pelos motivos que movem o doador. Alguns de nós podem passar por provas, desafios financeiros, mas o forte exemplo dos macedônios silencia os nossos protestos e cala todas as nossas desculpas, até que sejamos obrigados a confessar que é o nosso egoísmo e autopreservação que nos impede de dar generosamente a causa de Deus nessa terra. Então, como se tornar generoso? Essa pergunta, ela pode ser respondida de uma seguinte forma. Na época, os cristãos macedônios eram uma igreja tão generosa e alegre que não precisavam de correção para dar. O que os fez pedir ao apóstolo que lhes fosse dado o privilégio de participar do ministério de dar alguma coisa. Qual era o segredo? Na verdade, não existe segredo na causa de Cristo. Todos podemos viver uma vida de generosidade e vitória sobre o egoísmo. Então eu vou citar a vocês os 3 aspectos que vai destacar a disposição de ofertar com generosidade. E quando se ofertava com generosidade, eles tinham recebido a santa graça de Deus sobre a vida deles. Então a palavra ela vai dizer que, por natureza, somos egocêntricos e não queremos dar nada sem generosidade. E mesmo quando damos, podemos ser motivados por motivos egoístas às vezes. E para dar a Deus livremente, temos de encontrar a graça de Deus na pessoa de Jesus Cristo e compreender o seu sacrifício, que na cruz por nós vai tocar as cordas invisíveis de nossos corações, derretendo o egoísmo e o egocentrismo que reside lá. É somente quando vemos o Filho do Homem levantando por nós que somos atraídos para mais estar perto dele. Quando nós olhamos para o seu sacrifício, feito apenas por nós, nossos corações serão movidos para retribuir o amor e despertar o amor. De fato, nós amamos porque ele nos amou primeiro. E seu amor vai restringir, impulsionar a nos dar algo e a dar algo. Então eles deram a si mesmos primeiro ao Senhor. A razão pela qual muitas pessoas não dão generosamente é porque eles não estão realmente se entregando ao Senhor. O segredo por trás da verdadeira doação se encontra na doação de nós mesmos, primeiro dar a Ele. A razão pela qual os macedônios deram, além das expectativas e além da sua capacidade, tem a ver com o mesmo fator. Ele tinha se entregado ao Senhor, e a verdade é que só podemos dar generosamente, seja rico ou pobre, quando damos a nós mesmos primeiro ao Senhor. Então ele vai nos entregar, ele vai nos abençoar. Então ele vai entregar ao Senhor algo que para muitos é desperdiçar com os nossos meios, que se torna bem difícil. Nós só investimos dinheiro em coisas que são importantes. Isto é um exemplo. É por esta razão que Jesus declara que o nosso coração segue o nosso tesouro. Então temos bons exemplos a serem seguidos
E por isso precisamos ir à presença de Deus a cada dia, para que Ele nos dê força e capacidade para fazermos o que sabemos e o que se deve ser feito. Então Deus ainda vai nos mandar passar pela Macedônia. Então quando ele diz lá no Atos 16, 9, passe a Macedônia e ajude-nos, foi esse o apelo de um varão macedônico a Paulo, em uma visão que concluiu ser um chamado do Senhor à Macedônia. Então temos poucas informações sobre este país, mas o que sabemos é que era um território centralizado no Golfo de Tessalônica, que acompanhava os grandes vales dos rios que por ali passavam, até as montanhas de Balcãs, como já foi dito. Nos tempos históricos, barões cavaleiros de uma casa real helenizada, com monarcas que exerceram a hegemonia nos negócios gregos desde o século VI antes de Cristo, dominavam o país. Depois de Alexandre o Grande, dinastias macedônicas governaram os territórios para toda a bacia oriental do mar Mediterrâneo. Então, com uma interferência de Roma, em 166 a.C., quando foi dividida em uma série de federações republicanas, era um vasto país da Europa. Então não existia um motivo especial para os apóstolos estarem na Macedônia. Paulo, nessa sua segunda viagem missionária com Silas, passou por alguns lugares, confirmou as igrejas na Síria e Sicília. Chegou a Derbe e Listra e encontrou Timóteo e Lucas e seguiram juntos. Na Frígia e na Galácia foram impedidos de anunciar a palavra pelo Espírito Santo. Chegaram a Mísia e tentaram ir a Bitínia, mas novamente o Espírito não permitiu. O próprio Espírito Santo impediu a pregação do Evangelho. Paulo, meio desanimado, chega a Troas, sem saber para onde ir, sem rumo, sem nada, mas durante a noite veio uma visão da parte do Senhor. E passar a Macedônia significa a vontade de Deus. Paulo, na primeira viagem missionária, havia passado por muitos lugares próximos, mas não foi a Macedônia. Talvez haja um porquê e para que ir à Macedônia. Porém, a vontade divina, soberana, estava acima de tudo. Passar a Macedônia significava estar na hora de Deus. Então Paulo não visitou a Macedônia antes, mas agora estava na hora do Pai. Passar a Macedônia significa seguir a visão de Deus. Então Paulo, ao ter a visão do varão da Macedônia, o chamado, Paulo na mesma hora agarra a visão e vai atrás. E era a hora de expandir o evangelho na Europa. Esta é a razão do Espírito Santo não permitir que eles pregassem o evangelho naquele momento. A hora ainda não havia chegado. Precisavam esperar, precisavam primeiro passar a Macedônia. Assim devemos entender, enquanto não passarmos a Macedônia, não estaremos e não acertaremos. E rodearemos e nos cansaremos em um lugar que em nenhum momento vamos chegar. Então será o próprio Espírito Santo nos impedindo de caminhar, de preparar, de pregar e testemunhar? Será o próprio Espírito Santo fechando portas, adiando oportunidades e possibilidades? Não será o Espírito Santo sendo o contrário, mas fazendo a sua boa e perfeita vontade a nós e em nós? Será a produção de seus frutos, como a paciência para esperar a hora do nosso Pai, a alegria para não se entristecer e os outros frutos para viver a realidade? A Macedônia talvez seja discipular aqueles abandonados por outros discipuladores, devidos ao temperamento difícil e quase impossível. A Macedônia talvez seja aquele lugar despercebido, apático e nunca querido. Talvez seja aquele lugar desconfortável, desestabilizado e variado, muitas vezes. Quem sabe aquele lugar desejado por todos, menos por você.
nunca conquistado por eles e rejeitado por você. Mas a Macedônia é o lugar onde deves passar a estar. E quando entendi o que o Senhor me falava nesta palavra, o porquê de todo o isolamento, o Senhor quis me preparar para esta passagem, me preparar para o que vem à frente. Então eu busquei muito essa resposta e ela veio nesta palavra. E já tinha ouvido o Senhor que deveria me afastar, me recolher, separar mais tempo para estar com Ele. Porém, quando estamos no meio de algo que nos parece bom, ali queremos ficar. E não nos empenhamos em ouvir se é ou não para estar. Então o Senhor já havia me falado, no luzeiro da tua palavra, que estava mudando o meu laboratório, o meu local, mas tudo isso ainda era vago. Precisava de algo mais concreto. E veio com esta palavra que está ardendo no meu coração. Então eu acordei pela manhã, meio atordoado ainda, pois ouvia-se repetir para mim, e parecia que esta palavra é como se eu estivesse na Macedônia. Então li, reli, procurei o texto, aonde estou aqui mencionando a vocês, e procurei as definições da palavra Macedônia, que era grande e alto, e parecia que nada se encaixava. Assim passei o dia e a noite, buscando pelo significado desta palavra e daquela palavra. E quando falamos profeticamente, temos que ter a interpretação do que recebemos, ou de nada vai valer a pena. Então a palavra vinha do Senhor e era para mim naquele momento. E agora está sendo para você. Então estava em uma jornada em busca de Deus. Então fui para o meu secreto com Deus. A frase saltitavam na minha mente, na minha frente. Respostas vinham a cada momento e muitas palavras até que por fim o resumo de tudo. Agora é o tempo. Agora o Senhor está falando. E eu entendi. Agora sim. Discipular, cuidar, tratar, sim. Muitas vezes nós nos encontramos na caverna de Adulão. Os rejeitados, aqueles que foram deixados para trás, que muitas vezes você tem se sentido rejeitado por pessoas com grandes ministérios, mas que assustam a primeira vez que vê. Pessoas que questionam, que não aceitam aquilo e tudo que está sendo dado a ela. Como pronto, eles querem mais, mas querem conhecer a Deus. E Jesus já tinha me falado ao meu coração. Então eu relutei. Dizia: Senhor, não fui treinado para isso. Não frequentei as igrejas que frequentei por acaso. Não conheço os passos. E lembro-me de que ter ouvido a palavra será preparado. Agora já não há mais desculpas a dar. Chegou a hora do Senhor na sua vida. Então passe a Macedônia, porque é vontade do Pai. Esta é a hora, é a visão dele, é o cenário totalmente preparado para você. Então, para concluir essa mensagem, então após explorar todos os temas que foi citado aqui nessa noite, a Macedônia, então podemos nos garantir que muitas vezes não entendemos o porquê daquilo, disso. Então podemos concluir que essa região, ela desempenhou um papel importante na propagação do cristianismo. Estudar e compreender as passagens bíblicas relacionadas à Macedônia nos permite aprender com o exemplo dos primeiros cristãos e aplicar seus ensinamentos em nossa vida diária. Então podemos enfrentar severas provações e ainda assim abraçar o fator macedônio para dar com alegria e generosidade ao Senhor. Então eu digo a você, vamos confiar na capacidade de Deus na nossa vida.
aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. E de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja e no seu dia a dia, que é em Cristo Jesus. E por todas as gerações, para todo sempre. E para finalizar aqui, eu vou deixar um versículo a você pensar. Em Efésios, capítulo 3, versículos 20 ao 21. O Senhor vai operar milagre, milagrosamente. E os macedônios tinham a marca da fidelidade. E você deseja ter essa marca da fidelidade? Então pense, analise tudo que foi dito aqui através dessa palavra. Eu tenho certeza que esse livro vai te trazer a esperança. A esperança que um dia você tanto buscou. E que você deve ser o principal investimento que o Senhor confia. Então eu quero agradecer aqui esse momento e que o grande amor de Deus esteja sobre a sua vida neste momento, porque eu sei que o Senhor é Deus para manifestar a grande obra na tua vida. Então oremos ao Senhor em agradecimento. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso. Pai, nesse momento eu quero aqui ser o principal investimento da tua obra e que da mesma forma que o Senhor usou Paulo para falar com os macedônios, em ter a visão da generosidade deste povo, de ser tão simples, tão pobre fisicamente, materialmente, mas rico em querer agradar o Senhor, em querer ter o Senhor como alvo. E que todos que estão ouvindo possam entender o que é a Macedônia que ele deve passar. Eu quero aqui agradecer ao Senhor por essas vidas e apontá-las, Senhor, nesta oração, nesta noite. E que elas possam ser cheias do Teu Espírito. É isso que lhe peço e te agradeço, em o nome de Jesus. Que o Senhor venha fazer grandes obras para com o Teu povo e direcionar. E que o Senhor possa suprir as necessidades deste povo. Em o nome de Jesus. Acreditem no Senhor para a honra e glória. Um forte abraço e que o Senhor continue te abençoando. Em o nome de Jesus.